Nas últimas 24 horas, um determinado decano de um dos 3 poderes aqui do Brasil deu ali as suas entrevistas, principalmente uma delas que está fazendo aí, né, que está dando o que falar. Ali ele estava demonstrando uma soberba gigantesca, né, pessoal? E não sou eu que estou dizendo isso, tá? São todos os portais, ok? É o que você viu na televisão. Temos aqui todos que você pode imaginar, CNN, Forbes, Metrópolis, Infomoney, Oeste, tudo que você pode imaginar, de todos os lados, com todos os vieses, pessoal. Mas o que você não pode deixar de enxergar é a máscara que caiu. Vocês viram a entrevista, obviamente, vocês devem ter visto essa entrevista, né? Você viu a soberba daquela pessoa, você viu como ele estava ali se comportando naquela entrevista, meio que mostrando que, assim, o brasileiro não está vendo nada, né? Ele ainda quer continuar ali afirmando algo que todos nós já sabemos, que os comparsas deles, que os colegas que, né, do plenário ali, os outros ministros da STF, estão mais do que envolvidos, né? Estão envolvidos até a alma com o escândalo do Banco Master, ok, pessoal? E ele querendo mostrar ali, dizer que as investigações, dizer que os jornalistas estavam criando nomes, né, relacionando o caso Master com o STF de maneira errônea, onde já se viu isso, falando para os jornalistas irem investigar na Faria Lima, né? Ou seja, pessoal, ele mostrou justamente quem ele é, ok? Ele mostrou quem ele defende, certo? Ele mostrou que, na verdade, assim, né, tem duas interpretações. Ou ele realmente acha, né, que o brasileiro não enxerga, não está enxergando, que o brasileiro vive ali num outro paralelo, ou ele vive em outro paralelo, mas obviamente é a cara de pau, né? A real interpretação é a cara de pau ali de achar que ninguém sabe o que está acontecendo, né? E ele querer ali, ainda assim, defender, afirmar, né, querendo usar ali uma retórica totalmente sem nexo nenhum, né, para com a jornalista e para com toda a população brasileira que estava assistindo a entrevista ali, querendo, né, mostrar e dizer que todos ali são inocentes, eles são acima da lei, acima de tudo e de todos, pessoal. Este é o decano Gilmar Mendes, ok? Que você conheceu e que a máscara caiu nessas últimas 24 horas, né? Nas entrevistas que ele deu. E, obviamente, pessoal, essa atitude de vir à TV, essa atitude de vir ali, né? A essa alta exposição, tem um nome. E eu vou te falar esse nome depois que você deixar o seu like para mais pessoas verem essa indignação, para mais pessoas entenderem o que está acontecendo nesse país, para mais pessoas verem, né, quem que está, né, nos 3 poderes neste país, pessoal, exatamente. Você sabe qual que é o nome? Desespero, pessoal. Eles estão vendo que, né, a oposição, a população está chegando cada vez mais perto, né? Cada vez mais perto do buraco, cada vez mais perto do esgoto em que eles vivem, né? E nós estamos prestes a ver toda a sujeira, óbvio, né? A gente já tá vendo tudo que tá acontecendo, mas a gente tá chegando perto, encurralando. E você sabe qual que seria a maior lição, né? Coisa que nunca aconteceu, porque pensa, né? Um cargo de um ministro do Supremo Tribunal Federal, ele tem um cargo vitalício, tem todas as regalias e tudo mais, né? Então eles se sentem, né? Eles se sentem numa posição de extremo poder, pessoal. E você sabe como que se acaba com isso? Sabe como que você dá uma lição? O primeiro impeachment da história. O primeiro impeachment da história. A partir do momento que aconteceu o primeiro impeachment do Supremo Tribunal Federal na história recente do Brasil, aí sim talvez eles aprendam uma lição e abaixem a bolinha deles, pessoal. Então deixa o seu like pra gente continuar aqui mostrando cada vez mais essa indignação, mostrando pra cada vez mais brasileiros que nós precisamos ter mais consciência nas urnas, ok? Então depois de toda essa palhaçada, a gente começa aqui esse vídeo, pessoal, com uma notícia do G1 aqui dizendo, né, obviamente, que o próprio Gilmar Mendes disse, né, em relação às fake news, ok, que elas irão continuar, será mantido por pelo menos até as eleições, pessoal. E por que será? Por que será que será mantido até as eleições o inquérito das fake news, né? O Zema acabou. O Zema fez uma crítica, né? Fez uma brincadeira, ok? Né? Como todos nós podemos fazer, ou agora é proibido de fazer brincadeiras também. Né? Fez uma brincadeira e foi incluído no inquérito das fake news, meu amigo. Sim, Zema, né? Pré-candidato à presidência pelo Partido Novo, ali a presidência do Brasil, pessoal, exato, né? Grande amigo também do Flávio Bolsonaro. E ele foi incluído aí no inquérito das fake news. E por que o Gilmar Mendes por que será que o Gilmar Mendes disse que esse inquérito das fake news vai continuar até as eleições, ou seja, né, até o final de 2026, para ele colocar medo em todas as pessoas, né, em todos os candidatos que queiram fazer piadinhas, né, com o Supremo Tribunal Federal, pessoal, exatamente, né, como se fosse uma coleira ali, e não sou eu que tô dizendo, ok? É aqui o G1, ó. Gilmar Mendes defende que inquérito das fake news seja mantido por pelo menos até as eleições. A declaração foi feita em entrevista à jornalista Renata Luprete no Jornal da Globo, pessoal. O ministro defendeu que inquérito continue aberto por pelo menos até as eleições, meu amigo, exatamente. Aí a gente tem aqui, ó,
Vamos lá, pessoal, a gente tem aqui Revista Oeste, olha aqui, ó, o novo vídeo de Zema explica como acabaria com a farra dos intocáveis. Zema critica Gilmar e defende português do brasileiro simples. Eles não têm, né, o que nos atacar e vem criticar, obviamente, né, o português do brasileiro simples. Então vocês começam a entender, né, quem essas pessoas que estão ali naquele Supremo Tribunal Federal são. Ok, pessoal? E aí a gente vem aqui, ó, vai acabar quando terminar. Olha aqui, ó, vai acabar quando terminar. Isso aqui é a fala de Gilmar Mendes aqui na entrevista, né, pra Globo News, pessoal. E aí aqui, ó, Gilmar cita ideia de fazer boneco do Zema como homossexual e disse que seria ofensivo, né? Disse isso, ok, e depois, né, de acordo com a CBN, Gilmar Mendes pede desculpas, né, isso saiu agora há pouco, ao relacionar a homossexualidade à acusação contra a Zema. Então você tá vendo como o que eu disse no começo desse vídeo, que a máscara tá caindo? Quem são essas pessoas? Quem é esse ser que está lá? Vocês conseguem entender, então, o nível dessas pessoas? Eles se escondem atrás da toga, né? Se escondem atrás de um vocabulário, né? Que, nossa, acham que são os deuses do Brasil, né, pessoal? Então, assim, né? Até vi um vídeo, uma capa, né? A República Federativa de Gilmar. Então, assim, só que na verdade agora, né, o que a gente tá vendo é toda essa máscara caindo, quem eles realmente são, né, quem eles realmente defendem, né, o que eles realmente apoiam, de quem eles estão do lado, pessoal. E assim, posso te falar uma coisa, amigo? Eles estão literalmente contra você e eu. E aí a gente tem aqui Metrópolis, né? Gilmar diz que sátiras têm limites. Olha lá, Gilmar diz que sátira tem limite e cita Zema como boneco homossexual. Será que não é ofensivo? Sim, já pediu desculpa, né? Mas o que significa esse sátira tem limite, pessoal? É isso que eu queria entender, né? Eles estão querendo limitar agora, né, o humor, né? A gente não pode mais fazer piada, não pode mais fazer sátira, né? É algo totalmente, ainda mais aquele vídeo, né? Um vídeo mais infantil, né, de fantoches ali e que causou, né, todo esse alvoroço. Então, assim, a partir do momento que, né, eles se sentem ameaçados, a partir do momento que eles sentem, né, que a corda está prestes a estourar, eles demonstram a preocupação, eles não conseguem mais esconder, eles mostram exatamente o nível que eles estão, que é o nível mais baixo que você pode imaginar, meu amigo, exatamente. E aí eu te faço uma pergunta, ok? Antes disso eu vou pedir pra você mais uma vez deixar o seu like para mais pessoas, né, assistirem esse vídeo e refletirem sobre essa questão. Refletirem sobre quem é realmente que tá lá, né, refletir sobre esse escândalo tão grande que já está ali, né, e tá envolvendo todos os poderes, né, envolvendo o mercado financeiro, envolvendo tudo, envolvendo INSS, envolvendo, assim, diversos políticos. Então, assim, pessoal, a gente tá chegando no nível em que a bolha vai explodir. E aí eu te pergunto, por que tanto ódio contra o Zema? Né? O porquê? Né? O porquê esse pânico do STF em relação ao Zema, né, pessoal? Vamos entender aqui, né? Olha só, né? Por que o Zema tocou no nome proibido, né, pessoal? O Banco Master, olha só, o Daniel Vorcari, o CEO do banco, está preso, ok? E a CPI do crime organizado aponta que ministros do STF estão envolvidos até o pescoço nessa engrenagem. Você tá entendendo, então, a preocupação agora do Gilmar Mendes? Você tá entendendo porque que o Gilmar Mendes veio se expor, né? Veio ali na rede nacional, né? Veio falar para grandes jornais ali, só que ele simplesmente deu um tiro no próprio pé, meu amigo, porque todo mundo viu quem que é esse cara, certo? Um decano do Supremo Tribunal Federal, o cara literalmente assim, tá? Vou maneirar aqui, vou maneirar na emoção. Então uma jornalista da Globo já soltou que as provas são devastadoras, meu amigo. Sim, essa foi a resposta que ela deu quando o Gilmar Mendes disse pra ela parar de investigar o Supremo, tinha que investigar a Faria Lima, né? E aí ela vem e diz aqui, ó, meu amigo, as provas são devastadoras, né? A culpa não é minha, não é a gente que escolhe, né? A gente só vê as provas, ok? Vê a fonte, a confiável, porque, né, a gente sempre tem que basear nossas notícias em fontes confiáveis. Todas as fontes, diversas fontes, quase todas as fontes são, né, da Polícia Federal, obviamente, de diversos órgãos públicos. Então, meu amigo, não existe o que você dizer contra ou quem, né, ou aonde nós devemos investigar, né? O Gilmar Mendes, ele tá tentando agora usar o vídeo dos fantoches como cortina de fumaça para que ninguém fale, né, obviamente, desses bilhões que sumiram nesse banco, pessoal. Então você tá entendendo o que tá acontecendo? O Zema, ele meio que, obviamente, quis fazer uma brincadeira, mas ele entregou ali uma cortina de fumaça pro Gilmar Mendes aproveitar, né, pra literalmente tocar nesse tema, né, e criar uma cortina de fumaça sobre esse Banco Master. Então olha só como a gente tem que tomar cuidado até agora nas sátiras que a gente faz, que não é questão de ser errado, deles proibirem e tudo mais, é questão deles usarem isso como cortina de fumaça, pra todo mundo agora ficar falando do vídeo dos fantoches e esquecer tudo que tá acontecendo, né, em relação ao caso do Banco Master e INSS, pessoal. Mas as CPIs não deixam, né, os senadores e deputados, CPMIs e CPIs, no caso a CPI aqui do crime organizado, os senadores não irão deixar
isso ser esquecido, pessoal. Então, né, temos até que tomar cuidado com as brincadeiras que fazemos em relação a essas pessoas, pessoal, porque ele traz esse tema, né, como se ele estivesse se sentindo ofendido, mas isso, por trás de tudo isso é para ele criar uma cortina de fumaça para ninguém mais falar, né, do caso Márcia, do Alexandre de Moraes, do Toffoli e tudo mais que estão lá bem quietinhos, pessoal. Mas aqui a gente não esquece, aqui no PV disso a gente não esquece. Então deixa o seu like, ok? Para mais pessoas verem isso, ok? Não deixarem, né, essas caricaturas que vemos aí na nossa política brasileira, né, e nos poderes deste Brasil aqui, criarem essa cortina de fumaça e tentarem fazer a gente esquecer do maior escândalo, né, da história recente do Brasil, pessoal. E aí, para complementar, pessoal, né, o Gilmar confirmou que sim, né, de acordo com essa notícia aqui, ele tá dizendo, né, além dessa cortina de fumaça, né, que ele tá aproveitando, obviamente, para tentar abafar essa questão do caso Márcia, né, ele disse que o inquérito das fake news não acaba, pessoal. Ele vai seguir sim até as eleições, ele quer colocar uma coleira em todos os candidatos que ousarem, né, querer diminuir a imagem deles, né? Então é algo um pouco preocupante, temos que tomar cuidado, pessoal, sim. Então a posição, né, o que ele mostra que você tem que enxergar, né, nessa postura que o Gilmar Mendes teve, né, nesses jornais, é que ele quer supostamente demonstrar que ele é o dono da lei, né, o dono do que você pode postar, o dono de quem você pode votar, né, ele quer mandar em tudo, obviamente, porque, meu amigo, ele simplesmente, todos eles ali, né, são ali supostamente cachorrinhos, né, do futuro ex-presidente desse país aqui, né, então ele chamou o brasileiro de ignorante, né, mas quem está sendo desmascarado pelo mundo, meu amigo, agora com o Trump expulsando o delegado, né, e o Marco Rubio pedindo sanções, é exatamente ele e o futuro ex-presidente desse país, meu amigo. Então, assim, a arrogância do português snob de Brasília não assusta mais quem sabe que a casa está caindo, pessoal, que somos nós, todos nós sabemos que a casa está caindo, é por isso que eles estão aproveitando qualquer coisa para colocar a cortina de fumaça, mas a gente precisa que você, né, assista esse vídeo, né, tenha mais consciência do que tá ali em cima, do que tá nesses poderes hoje do Brasil, né, e também isso a gente tem, né, os Estados Unidos vindo com tudo para cima do Brasil agora, meu amigo, e muita coisa vai acontecer. Então eu me chamo Paulo Vitor, quero te agradecer para você que assistiu até aqui, esse aqui é o canal O PV Disse, vou pedir para você mais uma vez deixar o seu like, ok? Para mais pessoas verem esse vídeo, mais pessoas, né, entenderem essa interpretação aqui sobre quem são essas pessoas que hoje estão no poder do nosso país, ok, pessoal? E a gente, né, construir uma consciência melhor sobre quem deve estar lá e quem não deve estar lá, pessoal. Então muito obrigado para você que assistiu até aqui, o meu grande abraço e nos vemos no próximo vídeo. Até lá.